Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa sexta palestra do projeto de extensão às áreas de atuação do operador de direito. E hoje temos a grata satisfação de ter aqui a doutora Mônica Aragão, defensora pública no estado da Bahia. Camille. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Camille Marinho, bacharelanda de Direito na Universidade Federal Fluminense, e o nosso projeto tem como coordenador o professor Davi, que é professor adjunto de Direito Processual Penal na Universidade Federal Fluminense, atuando no departamento do Instituto de Ciências da Sociedade em Macaé. Pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé, MDI, UF, cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. Integra o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé, parcerista ad hoc em revistas especializadas. E agora vamos à palestrante dessa noite, que é a doutora Mônica de Paula Oliveira Pires Aragão, defensora pública do Estado da Bahia, pós-graduada em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, mestrando em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia, atualmente exercendo o cargo de assessora do Gabinete da Defensoria Pública Geral do Estado da Bahia, membro da Coletiva de Mulheres Defensoras Públicas do Brasil, membro da Associação das Defensoras e Defensores pela Democracia. Com a palavra, por gentileza, doutora Mônica. Olá, boa noite a todas, a todos, a todes que estão aí nos assistindo e acompanhando. E eu queria agradecer, né, o convite da Universidade Federal Fluminense, através do meu querido colega e amigo, Zé Antônio Galegari, o professor coordenador do Davi Augusto, Camille, que eu estou conhecendo agora, né, futura colega, e os demais aí que estão assistindo. Na realidade, assim, fiquei muito feliz com o convite, mas dizer que não é uma palestra, né? Acho que aqui tem que ser mais um bate-papo. Pensei assim, que me chamaram justamente para que a gente tenha esse bate-papo, para ajudar os colegas que estão, futuros colegas, né, que estão concluindo o curso de Direito, né, no meio, em algum momento aí no curso de Direito, e que possam realmente se situar e ter mais elementos, né, mais subsídios, digamos assim, para escolher entre as tantas carreiras, né, jurídicas. Né, a carreira jurídica, na realidade, é uma só, mas as tantas áreas de atuação que o operador de direito hoje ele dispõe, que ele pode se encaixar, que ele pode realmente seguir, digamos assim. Então, falando bem particularmente da minha realidade, né, acho que vim aqui para isso, por isso que não preparei slide, nem nada, porque eu acho que tem mais o tom de bate-papo, de orientação, né, de uma coisa de educação em direitos, do que palestra propriamente dita. Então, assim, trazendo para a minha realidade, né, como foi dito aí já, um pouquinho do meu currículo, eu digo que a Defensoria Pública me escolheu. Né? Por que me escolheu? Porque assim como vários que estão aqui, né, fiz faculdade, eu fiz Universidade Federal da Bahia, fiz UFBA, e quando a gente ingressa logo, né, nos bancos da faculdade, a gente fica um pouco, não tem bem a noção do que a gente quer, o que vai fazer depois que forma. Eu tinha noção, ou pelo menos na minha época, nós só tínhamos duas universidades aqui na Bahia, quer dizer, na capital, na Bahia não, na capital, que era a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Católica do Salvador, que era privada. Eram exclusivamente essas duas. Então, nós tínhamos uma concorrência altíssima, né, para entrar, e tradicionalmente, já naquela época,
meio que se convencionava que quem ia para a federal era mais para quem queria realmente seguir a carreira, ser jurista, né? Advogar, ser parecerista, essas coisas. E quem queria ficar ou ficava ou passava na Católica, a Universidade Católica daqui, no caso de Salvador, seria mais para seguir uma carreira jurídica de concurso. E isso lá atrás, né? Mas na realidade, o tempo foi passando e isso não tem nada muito a ver com a universidade, tem muito mais a ver com a escolha de vida, ou a visão, né, de vida, o propósito que cada aluno, que cada pessoa abraça e se identifica mesmo no que quer seguir. Né? Então, assim sendo, já lá na universidade, né, quando eu ainda estava na universidade, eu cheguei a estagiar em grandes escritórios de advocacia, né, em grandes bancas de advocacia daqui, os meus amigos, e cheguei a pensar em seguir realmente a advocacia. Né? Eu achava que ia formar, colar grau e continuar no escritório. Eu tive, inclusive, convites desses escritórios. Um deles era franqueado, da Inéa Pinheiro Neto, que é bem grande, bem famoso. Daí teve uma época que eu pude estagiar em 2 escritórios, porque eu estava com uma carga horária mais reduzida e na UFBA a gente tinha essa liberdade de escolher os horários das matérias que eram oferecidas. Né? Quando você tinha um score bom, você conseguia escolher. Quando você não tinha um score tão bom, você pegava a vaga pegava a matéria que tinha vaga. Pois bem, assim sendo, teve na minha casa particular, né, teve na minha vida, teve uma coisa que eu digo que é um divisor de águas, que eu passei a mudar, digamos assim, a minha escolha. Por isso que até é bacana eu estou falando isso, porque tem muita gente aqui que pode já ter escolhido, quando formar, ir para uma área, e que ainda dá tempo, ou antes mesmo de formar, ou logo após formar, verificar que não era bem isso que queria e caminhar por outra área do direito. No meu caso específico, foi um acidente que minha irmã sofreu, né? Um acidente de carro, e que ela teve que ficar 1 ano em casa, tomando medicação. E aí eu comecei, e aquilo me fez acordar para a questão de ser advogado e de, às vezes, você não ter a segurança, né, do quanto você vai tirar mês a mês, ou até de repente, de um plano de saúde, de repente, de uma previdência. Né? Você vê, já antes de eu formar, e olha que eu já tenho um tempinho de formado, eu formei em 1998, eu já estava pensando nisso. Então, foi daí que eu comecei a mudar o foco. Isso eu estava praticamente, acho que no 7º ou 8º semestre, e aí eu pensei, não, vou fazer o concurso, porque eu quero algo mais estável, porque se acontecer de eu sofrer um acidente e precisar ficar 1 ano em casa, eu tenho uma garantia de alguma coisa ali. Isso foi bem ali um pensamento de menina, né? Acho que hoje, talvez, muitos ainda pensem assim. Né? O direito de lá para cá mudou muito. Nós tivemos a abertura das universidades, né? De várias faculdades particulares, algumas públicas também, que havia uma defasagem, né, de vagas, de oferta de vagas suficiente, isso a gente sabe, mas teve um momento que houve uma abertura muito grande de universidades, inclusive particulares, e talvez isso tenha, de uma certa forma, inchado o mercado, mas, por outro lado, eu acho que também surgiram novas áreas e novas possibilidades de atuação do operador do direito. Não é? Na época mesmo que eu fiz faculdade, o direito ambiental é uma coisa muito embrionária, não se falava tanto em direito ambiental. Não é? A questão você falava um pouquinho de mediação e conciliação, mas você não se falava na arbitragem como é hoje, que é um ramo totalmente, né, apesar de ser processual, né, é muito mais ligado ao direito processual do que ao direito material, questão da arbitragem, mas você tem verdadeiros escritórios especializados em arbitragem, né, como se fosse uma coisa até paralela à jurisdição comum que a gente está acostumado. Então, você tem o direito desportivo, que já tinha, né, mas hoje você vê com muito mais, digamos assim, volume, até, né, nos meios de comunicação. Então, eu acho que de lá para cá surgiram muitos outros ramos do direito. E por conta disso, muitos outros caminhos que o acadêmico pode escolher.
né? Agora, voltando à defensoria, eu, como disse, acontecer isso, eu resolvi que ia fazer concurso, fiz um primeiro concurso ainda na faculdade e passei para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ainda em nível médio, e logo que formei, o meu primeiro concurso foi de defensor público. Por quê? Porque eu estagiei na Defensoria Pública. Quando teve essa questão do acidente, meu irmão sofreu um acidente, que eu estagiava nesses escritórios de advogados grandes, tinha aberto, porque até para estágio, né, na Defensoria Pública, Ministério Público, tem que fazer um concurso para estagiar. Então, tinha aberto o concurso e eu fiz, tanto para estágio na Defensoria Pública como no Ministério Público, e acabei escolhendo mesmo, na Defensoria Pública, a bolsa era muito pouco, meio salário mínimo que se pagava de bolsa naquela época, né? Acho que o salário mínimo na época era R$ 300, a bolsa era 100, algo assim, depois o salário virou 600 e a bolsa 300, alguma coisa do tipo. Mas o aprendizado era muito grande. Por que muito grande? Porque faço um paralelo que eu costumo fazer também. Defensoria Pública do Estado, ela está para o direito, assim como um Hospital Geral do Estado, um HGE, está para a medicina. Então, é onde você consegue ver, se não todos os casos possíveis, mas um grande número de casos que você só veria na literatura, né, ou nos livros, ou nos exemplos que os professores dão em sala. Mas na defensoria, não, assim como na HGE, você vê na real. Né? É uma espécie de pronto-socorro mesmo jurídico, né, de emergência. É quando, né, você não... E a gente teve uma pesquisa recentemente, encomendada inclusive pela Associação Nacional do Ministério Público, a CONAMP, e, curiosamente, sobre que instituição que teria mais credibilidade do sistema de justiça. E acho que eles encomendaram, tendo a certeza que seria o Ministério Público que apareceria em primeiro. Curiosamente, não foi a Defensoria. Por quê? Porque a gente tem noção de que quando o nosso assistido bate na nossa porta, na porta da Defensoria Pública, ali, querendo aquele acesso à justiça, é porque ele já bateu muito provavelmente em várias outras portas e não conseguiu esse acesso, né? Esse acesso à justiça, ter o direito, que às vezes, muitas vezes, eles querem só ser ouvidos, né? Ser ouvido, ser escutado. Então assim, como eu tinha sido estagiária da Defensoria, lá na Defensoria, quando era estagiária ainda, eu fui para o meu primeiro estágio foi na área do júri, na área penal, né? Especificamente na área do júri, o que eu reputo um dos maiores, né, criminalistas daqui da Bahia. Ele já faleceu, que fazia júri como ninguém, Dr. Raul Palmeira. E logo depois eu fui para a área civil daqui mesmo, como estagiária ainda. Só que quando eu entrei ali no júri com o Dr. Raul Palmeira, eu me apaixonei. E eu falei assim, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E a partir dali eu esperei, quando eu formei, né, em 98, abri o concurso, fiz o concurso, passei, mas demorei para ser chamada. Aqui os concursos aqui, não sei se aí também é assim, mas aqui na Bahia tem isso. Às vezes faz para um cadastro reserva, para um número pequeno de vaga, e demora um pouquinho para ser chamada. De modo que eu só tomei posse em 2000, fui chamada em 2000, 7 de agosto de 2000. E de lá para cá eu já atuei em praticamente todas as áreas da Defensoria Pública, que é o que a gente pode também aqui falar um pouquinho. Né? Eu não perguntei o tempo, já tem 10 minutos que eu estou falando, comecei 19h10, são 19h20, e queria saber se a gente vai abrir para pergunta, ou se eu posso detalhar mais como o dia a dia, como é mesmo de atuação na minha área. Não, ao final a gente passa e são feitas as perguntas. Tá certo. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Então, foi isso. Então, quando eu tomei posse, como eu falei para vocês, a gente é um pouco de clínica geral, né, do direito, o que eu digamos assim, o HGE está para a medicina, e todos os colegas que passam logo vão para o interior. Né? O interior da Bahia ele é bem amplo, territorialmente mesmo, e números de municípios. Nós temos 415 municípios. Nem todos os municípios são comarcas, mas... E o tamanho do estado da Bahia é o tamanho do estado da França, né? Então, tem municípios que distam mais de 1.000 quilômetros da capital. Então,
Não é fácil, né, a atuação no interior. Nós ainda não estamos em todas as comarcas, infelizmente. A Defensoria Pública, quando eu tomei posse em 2000, nós éramos 97 defensores para cobrir o estado todo. Evidentemente que a gente não dava conta. Hoje nós somos 450, ainda não conseguimos dar conta, porque na nossa lei nós tínhamos que ser 515, mas já existe um estudo do DIEESE que nós teríamos que ser entre 800 e 1.000 defensores na Bahia para dar conta à população. Né? A população da Bahia já tem mais de 13 milhões de habitantes e a gente tem uma resolução do nosso Conselho Superior que limita para quem que a gente tem que atuar. Né? Isso até que é um movimento um pouco mais recente. Por quê? Porque também lá nos idos, quando eu fui estagiária da Defensoria, não tinha muito isso, e você atendia quem chegasse lá e dissesse que não tinha condições de pagar um advogado sem prejuízo do seu sustento da sua família. Né? É aquilo que está na lei, na Lei 1060/50, é a nossa lei de assistência judiciária, que é da década de 50, que praticamente não houve alteração. Então, a mera afirmação, né, da pessoa já bastava, né? A não ser que a outra parte pudesse impugnava a assistência que era dada, e aí se estabeleceu o contencioso ali, tinha que se abrir a prova, para que a parte provasse se tinha, né? Tanto a que disse que a outra não tinha, como a que disse que tinha, que não tinha condição de pagar advogado, e aí se estabelecia ali aquele contraditório, teria que comprovar. Hoje, as defensorias, a maioria, não só a nossa, tá? A maioria do país todo, ela já tem essa resolução. Essa resolução normalmente é editada pelos nossos conselhos superiores. As defensorias públicas do Estado, elas têm uma organização muito parecida. Por quê? Porque nós temos a lei 80 de 94, que foi quem traça normas gerais de organização das defensorias públicas dos estados. Da União, para a União ela serve, né, como lei geral específica, e para os estados ela é lei geral, e cada estado edita a sua lei específica, não conflitando com o que está ali no geral. Pois bem, então ela cria um organograma. Nós temos defensores públicos gerais, né, subdefensores públicos gerais, corregedores gerais, que é quem nos fiscaliza. Por isso que nós não estamos adstritos à fiscalização da OAB. Isso foi um questionamento grande, teve ação na justiça sobre isso, mas já foi definido, né? Salvo, eu vou botar aqui a exceção, salvo colegas que ingressaram antes da Constituição de 88, ou ainda tem uma discussão entre a Constituição de 88 e a Lei de 94. Existiu essa discussão de que, apesar, porque nós fomos criados pela Constituição de 88, as defensorias como instituição principal de acesso à justiça, para regulamentar o que está ali no artigo 5º, né? No artigo 5º do inciso 74, que diz, dá o direito ao acesso à justiça. E aí vem a lei 80/94, e cria e individualiza. Então, existe essa discussão. Tem jurisprudência e doutrinadores que dizem que, desde 88, o defensor público, uma vez que ingressa como na condição de defensor público, mediante concurso público de provas e títulos, ele não pode mais advogar. Mas a regulamentação disso só veio em 94, a lei só veio em 94. Então, tem outros doutrinadores e outra jurisprudência que diz que não. Apesar da Constituição ter criado, né, está lá prevista a instituição, previsto para dar subsídio mesmo ao artigo 5º, 74, essa previsão ela só se integrou mesmo com a lei com a lei 80, a lei complementar 80 de 94. Então, existe ainda, vocês podem encontrar defensores públicos que advogam. Por quê? Porque eles estão nesse período de transição. Esses podem se sujeitar à fiscalização, à OAB. Primeiro, para eles advogarem, mesmo sendo defensores públicos, eles têm que estar inscritos na ordem e se sujeitam, então, ao código, né, ao código de ética, ao código de paz, a eventuais punições. Nós somos defensores públicos depois de 88, depois da lei de 94, não. Nós temos normalmente corregedorias, cada defensoria pública tem sua corregedoria, temos corregedorias próprias, certo? Ainda não temos
um conselhão, que a gente chama. É uma luta nossa para criar. Inclusive, eu já tive a Brasília várias vezes para essa luta específica, para criar o Conselho Nacional das Defensorias Públicas, certo? Seria o CNDP. Ainda não foi criado. Assim como tem o CNJ, tem o CNMP. Não tem ainda o da Defensoria. É importante, que é para que a gente realmente uniformize teses, atendimentos, formas de organização. Então, voltando. Fora isso, as defensorias normalmente têm uma escola superior também. Nós temos uma escola superior que ocupa com nossa formação, né, uma formação contínua, e que também faz cursos para a comunidade, para estagiários de direito, para acadêmicos, para nosso estado. Nós temos estagiários de direito também, nós temos estagiários de nível médio dentro da instituição, e nós temos agora uma figura nova, que algumas defensorias têm criado, chamada residentes jurídicos, tá? Que se assemelham àquela questão do residente de medicina. Eles já são formados, mas são recém-formados, normalmente a gente pede que seja normalmente até 2 anos de formado e que estejam fazendo alguma especialização, seja pós, né, seja especialização stricto sensu, mestrado ou lato sensu mesmo, pós-graduação. Tá certo? Fora isso, bom, e aí na base, como é que a gente se distribui? Em núcleos. Veio a lei, essa mesma lei 8094, ela foi modificada em 2019, pela Lei Complementar 139. Certo? Então, essa lei complementar 139 trouxe, digamos assim, modernidade para a atuação da defensoria, porque a defensoria já fazia, né, ação civil pública, mas era muito mais por uma interpretação que a gente adotava, fazendo realmente teses, né, trazendo jurisprudência e tal. E a 139, não, quando ela veio modificar a nossa lei, que era de 94, já precisava realmente, né, isso a gente já está em 2019, ela inova, porque ela traz todas essas funções novas para a defensoria. Tá? Então, a defensoria, de uma maneira geral, ela se organiza por núcleos temáticos. Aqui na Bahia é um pouquinho diferente, porque a nossa lei trazia especializadas, né? Defensorias especializadas. Então, aqui eu tenho na Bahia. Defensoria especializada do idoso, defensoria especializada de família, defensoria especializada de direitos humanos, e aí de direitos humanos é uma gama de coisas, né? É um guarda-chuva. Porque dentro de direitos humanos a gente tem a defensoria especializada em direito da mulher, a defensoria especializada em núcleo fundiário. Nós temos núcleo fundiário. Acabamos de, semana passada, quinta-feira, inaugurar o núcleo de igualdade étnica e racial. Nós somos a defensoria do Brasil, aqui temos a primeira defensoria indígena da tribo Tuxá, Alexia Tuxá. Né? Ela formou em direito, prestou concurso, entrou pelas cotas. Nós temos sistema de cotas aqui na Defensoria da Bahia, e não só cotas para negros, mas também cotas para indígena e pessoa com deficiência. Né? Então, temos esse núcleo também da pessoa com deficiência dentro de direitos humanos. Direitos humanos é um mundo, né? De violência institucional, enfim, direito de família, né? Núcleo especializado de família, especializada criminal. Porque as grandes, no início, tá? Quando eu passei no concurso que foi para o interior do estado, a primeira comarca foi a região de Jacuípe, e normalmente aqui na Bahia se organizava em juízos crime e civil. Esse civil abarcava tudo que não era crime, tudo que era não penal, digamos assim. E esses dois, por que esse nome, a nomenclatura foi tão... Por muito tempo era usado assim também, defensoria da área penal e não penal. Porque são os grandes carros-chefes das defensorias. Tá? Se você pegar estatisticamente, toda a demanda que entra na defensoria, 90% praticamente, quando você vai para a vara de família, 90% da vara de família é nossa, 10% fica para os advogados. E quando você vai para o crime, normalmente 80% da atuação que nas varas criminais também é nossa. Só praticamente 20% fica para os advogados. Aí quando você desce para civil, fazenda pública, direito do consumidor, essas outras áreas, aí já mescla mais de 40% a 70%. Né? Porque você tem muito mais, porque tem uma demanda econômica, né? Tem um conteúdo econômico, e aí os advogados, mesmo às vezes sem, digamos assim, sem que a parte consiga antecipar
aqueles honorários, ele consegue receber ao final, né? Porque tem algum conteúdo ali econômico. Agora, quando são demandas que não têm conteúdo econômico, realmente fica difícil e normalmente isso deságua na defensoria. Tá? A gente tem também por grupos vulnerabilizados, atuação por grupos vulnerabilizados. Por exemplo, criança e adolescente. Então, nós temos uma especializada da criança e do adolescente. Então, aí, quando a gente atua por grupos vulnerabilizados, a gente não questiona se aquela pessoa, aquele grupo, ele ganha, por exemplo, só de 0 a 3 salários mínimos, ou enfim, ou está super endividado na família. A gente não entra nessa questionamento econômico. Quando é uma atuação pura e simples, sim, que a pessoa procura a defensoria, normalmente, como eu falei, tem as resoluções que o nosso Conselho Superior edita, dizendo quem pode ser atendido, quem não pode. Nisso nós somos um pouquinho diferente do SUS, né, que é aquele Sistema Único de Saúde, que é universal, é amplo, é para qualquer um da população. No nosso caso, a gente tem esses parâmetros. Tá? Então, mas como eu volto a dizer, quando são pessoas, grupos, ou situações de vulnerabilidade, aí o econômico um pouco ultrapassa, né? Esse é o caso vale para criança e adolescente, vale para idoso, vale para quando é violência contra a mulher, né? Pode ser a mulher que sofreu violência pode ser uma mulher que tenha toda a condição econômica possível, até para constituir um advogado. Mas se ela ainda assim escolher ser atendida pela defensoria pública, a gente não vai poder negar esse atendimento. Inclusive, nós já tivemos casos no crime, né, na área criminal, assim, casos por exemplo, a gente teve uma defesa, não foi aqui na Bahia, eu não vou lembrar qual foi a defensoria que fez, mas no caso da Lava Jato, teve um dos réus, empresários, mas, né, claro, realmente, como a gente chama de arraia miúda, e que não estava com seus bens indisponíveis, não tinha condição de constituir advogado, e bateu as portas da defensoria e foi assistido da defensoria pública. Né? Nós temos também, além dessas áreas temáticas que eu falei para vocês, a gente está na nossa lei, né, que nós temos que acompanhar, permitir esse acesso à justiça em todos os níveis e graus de jurisdição. Então, o que significa isso? Significa que o ideal é que a gente, desde o acompanhamento na delegacia, a gente pudesse acompanhar essas pessoas que procuram. Mas nós não temos isso, nós não conseguimos ainda acompanhar na delegacia. Né? Em juizados, aqui na Bahia especificamente, a gente não consegue acompanhar em todos os juizados, porque são muitos juizados especiais, e a gente parte da premissa de que, como até 20 salários mínimos, o consumidor pode sozinho, procura lá e tem uma atendente, uma pessoa que normalmente é operador do direito também, formado, né, em direito, que vai receber aquela demanda e vai transformar o que aquela pessoa disse, porque o juizado, quando foi criado, ele foi criado para ser realmente um instrumento ágil e de preferência oral, né, para que usasse a oralidade, que a parte chegasse lá, olha, eu comprei esse celular, e este celular, mesmo tendo saído da caixa da loja, eu ligo ele em 24 horas, descarrega a bateria, por exemplo. Né? E tem uma pessoa ali que transformar aquilo ali que o consumidor está falando e aquilo imediatamente já marcar uma audiência, uma tentativa de conciliação, e que em não havendo, já oralmente já se produziria ali os termos e o juiz já sentenciaria. Originalmente, né, a Lei 9.095, quando foi criada, era com essa finalidade, de desafogar o judiciário e de desburocratizar a justiça e deixá-la mais acessível ao povo, mais próxima do cidadão. Infelizmente, a gente sabe que não é isso que aconteceu. E um dos motivos, inclusive, é porque o nosso país, né, o Brasil, eu não vou saber aqui o ranking, mas ele é um país dos que mais judicializa no mundo, proporcionalmente ao número de habitantes. Então, a gente procura muito a justiça, bate muito nas portas da justiça. Mas isso pessoas que sabem, conscientes dos seus direitos, que têm um mínimo de educação em direitos. Mas, por outro lado, nós temos outras pessoas que não têm o básico para sobreviver, que vivem abaixo, inclusive, da linha de pobreza ou na linha de pobreza. Essas pessoas, elas sequer sabem que têm direitos. Então, elas também não buscam. Então, a gente vive esse anacronismo, né? A questão jurídica brasileira, ela vive
essa questão anacrônica. E a defensoria não é diferente. Então, assim, a gente não consegue estar em todos os juizados, porque somos poucos ainda, para esse número de, como eu falei, de comarcas e de extensão territorial da Bahia, mas aí a gente faz escolhas. Como é escolha? A gente tem um núcleo de defesa do consumidor, a gente orienta essas pessoas vão, quando até 20 salários mínimos, elas vão diretamente aos juizados, e quando não é provido essa demanda que eles apresentam ao juizado, a gente tem defensor para fazer em grau recursal. Então, nós estamos em todas as turmas recursais aqui do juizado. Já pelo menos é uma garantia. E fora isso, no Tribunal de Justiça, nós temos aqui defensor público de segundo grau, né, que atua no Tribunal de Justiça, e temos 2 colegas que fazem uma representação, que representam a Defensoria da Bahia em Brasília, nas ações que chegam até o STJ, certo? E isso normalmente é uma dobradinha assim, que é feita em todas as defensorias dos estados, tá? A Defensoria da União fica com o quê? Fica com toda a atuação afeta a matéria deles, né? Que eles atuam, que são tudo que corre na Justiça Federal. Né? Eles deveriam atuar na Justiça do Trabalho, porque é uma Justiça Federal, mas a Defensoria da União, não consegue atuar, porque não tem número suficiente. Então, também lá eles fazem uma escolha, não fazem essa atuação. Tá? A gente tem discutido até a possibilidade de convênios entre defensorias do Estado, Defensoria da União, para atuar muito nessa questão de medicamento. Né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas é uma coisa que se judicializa muito, a questão do acesso à saúde, direito à saúde. Né? Nós sabemos que o orçamento é curto, o cobertor é curto, e via de regra, quem mais sofre com essa ausência de orçamento comprometido nessa questão de saúde é a classe mais vulnerabilizada, né? É a classe mais pobre. E é essa classe que bate nas portas da defensoria, a gente judicializa, mas hoje a gente já está fazendo, a gente tem um convênio já com a DPU, e a gente já faz um protocolo, que é medicação de competência da União, a gente já encaminha para eles, o que é competência do Estado, a gente judicializa, entendeu? O que é do município, a gente chama, faz um litisconsórcio ali, e por aí vai. Acho que estamos encaminhando para 30 minutos, né? Eu comecei 19h10, são 19h40. 30 minutos de fala. Eu acho que, assim, resumir bem, né, um pouquinho desse papel de atuação, né, do operador do direito na área da defensoria pública. Quiserem que a gente evolua para falar de outras áreas, que eu tenho algum conhecimento, não vou ter esse conhecimento de dentro como é esse, mas algum conhecimento, a gente pode falar também, ou esperar as perguntas aí do pessoal. Acho que já tem uma pergunta aqui no chat, né? Temos assim. Boa noite. Leonardo, né? Leonardo Ferreira Pina. Obrigado pelo partilha do conhecimento. Eu vou ler, tá? A pergunta dele. Boa noite, doutora. Desde já, muito obrigada pela partilha do conhecimento. Gostaria de saber se a carreira de defensora pública existe um plano de carreira no sentido de que a obtenção de títulos de mestrado e doutorado sejam incentivados financeiramente. Boa pergunta, Leonardo. Isso a gente ainda não tem. Nós nos conhecemos, inclusive, eu e Galegari, meu amigo, fazendo iniciando um estudo fora, em Buenos Aires, a gente iniciou lá. Eu, pelo menos, iniciei, não concluí um doutorado lá. Mas pelo conhecimento mesmo. A gente ainda não tem. Eu acho que, salvo engano, o TRT, né? Parece que a área trabalhista, os tribunais do trabalho, eles têm isso já legislado, que tinha que estar na lei, isso, né? Na nossa lei não tem. Na nossa lei tem o seguinte: quando vocês, por exemplo, se algum de vocês se interessar, quiser fazer concurso para defensoria, tem a prova, né? Prova de títulos, e na prova de títulos isso é pontuado. A gente tem um barema, certo? Que doutorado vai valer muito mais, mestrado vai valer abaixo, pós-graduação outra, cursos de extensão, por aí vai. E a gente pontua também o estágio em defensoria pública, não necessariamente, não especificamente, não só na Defensoria da Bahia, claro, né? Estágios em defensoria pública.
Então, mas eu acho interessante, de repente, depois a gente evoluir para isso. Está tendo uma discussão no nosso Conselho Superior, eu fui falar do nosso organograma, né? Falei defensor-geral, subdefensor-geral, corregedor, e aí temos conselheiros, né? Conselho Superior, que é eleito, né? A classe elege. Assim como o nosso defensor-geral também, a classe elege, é feita uma lista tríplice, e o governador, e essa lista tríplice é encaminhada ao governador, e o governador escolhe dentro daquele. É obrigatório ser o mais votado? Não. Não necessariamente. Nós já tivemos colegas que foram segundo lugar e o governador escolheu, terceiro lugar o governador escolheu. Eu acho que essa parte eu não contei. Eu, inclusive, já fui candidata a defensora geral, mas não entrei na lista. Já fui candidata a presidente da associação, não passei como presidente, mas fui vice-presidente da nossa associação 4 anos, 2 mandatos seguidos. Já fui conselheira do Conselho Superior eleita por 2 mandatos seguidos. Seguidos não, 2 mandatos intercalados, e já fui coordenadora do núcleo nosso de atendimento, primeiro atendimento, né, que é a especialidade civil, que a gente chama, civil de fazenda pública. Já fui coordenadora de curadoria especial, que é uma coisa bem específica, que eu acho que vale a pena eu falar aqui para vocês, porque é diferente. Já fui corregedora, adjunta da corregedoria, e agora já fui coordenadora do núcleo de atuação estratégica, e, nossa, porque a gente tinha um núcleo para pensar ações coletivas, e agora estou na assessoria do gabinete, porque eu faço essa parte de relações interinstitucionais, né? Uma espécie de serinho. Então, converso a intermediação com a Assembleia Legislativa, com os deputados, com juízes, com promotores, com deputados estaduais aqui, com deputados federais, buscar emendas parlamentares para incrementar nosso orçamento, falar com vereadores, prefeito, tudo isso, essa parte política hoje que eu faço na defensoria. Tá? Deixa eu ver, tem a segunda pergunta aqui de Natália Tuti Carneiro. Seria muito importante que os defensores e defensoras públicas fossem lembrados naquela questão do quinto constitucional, sim, para integrar os tribunais, que hoje, infelizmente, só consagra advogados e membros do MP, salvo engano. Tá correto. Não, eu acho que eu comecei a ler a pergunta de Natália e entrou de Leonardo. Na realidade, de Natália antes. Boa noite. Gostaria de saber se para você foi uma jornada tranquila, até passar ou também teve que lidar com ansiedade, frustração, etc. Deixa eu primeiro responder essa de Natália. Então, Natália, como eu falei, eu costumo dizer que eu dei sorte, e também porque era para ser, né? Era o meu concurso, porque eu formei aqui, a gente concluiu federal, né? Sempre às vezes tem uma grevezinha, então concluí em agosto de 98, só que a gente só tinha um centro de convenções aqui para comportar todo mundo, né? Naquela época, como eu falei, só tinham 2 universidades aqui, a federal e a católica, então era bem disputado para você conseguir vaga lá, porque aí tinha as faculdades, tinha de medicina, né? Enfim, todo mundo só fazia formatura, era só lá, e era aquelas formaturas na época mesmo, sabe, baile, todo mundo, eram praticamente 100 formandos por turma. Então, eu colei grau terminei em agosto, mas só colei grau 27 de novembro, porque só tinha data nessa época. E dali para lá, engraçado, curioso, abriram os concursos eu acho que na realidade eu terminei em junho, porque aqui a gente tem São João, vocês não têm aí, né? Na realidade, eu terminei em junho. Então, julho, agosto, setembro, outubro, esses 4 meses, eu já tinha formado, mas não tinha colado o grau. Né? Tinha concluído, mas não tinha colado o grau. E fiquei fazendo concurso. Num desses eu fiz o concurso do Tribunal de Contas. Eu já tinha feito antes, um pouquinho antes de terminar, mesmo acho que em abril. E eles chamaram. Era nível médio, tá? Claro que era nível médio. Mas eu falei, nossa, eu vou fazer. E aí eu tomei posse no Tribunal de Contas 5 de outubro de 98. Eu tinha acabado de colar grau. Colei grau 27 de novembro. Não, minto, eu ia colar grau em novembro. Então, eu tomei posse na hora da posse mesmo, porque eles davam posse de 5 em 5, pouquinho em pouquinho. Aí eu lembro que minha posse foi no gabinete do presidente do TCE daqui, e aí era eu e mais 5, aí a gente terminou de assinar o termo, todos no nível médio, ele falou assim, quem é que já concluiu a faculdade de Direito? Aí eu falei, tá, você vai para a coordenadoria, os outros vão para a repografia, para você ver como era a diferença, né? Então, eu já desci para uma coordenação dentro do tribunal e aprendi, e eu falo, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia me deu régua e compasso, porque me deu essa visão de política pública mesmo, que a gente tem que saber na defensoria, de entender o funcionamento das secretarias, porque eu tinha que fazer auditoria nessas secretarias, né? Claro que no início eu fui com
hoje minha grande amiga, enfim, foi com a auditora jurídica, eu saía com ela para aprender tudo, mas depois eu praticamente ia sozinha, meio que até em desvio de função, ela só fazia assinar depois, conferir o que eu tinha feito e assinar. Então, assim, e aí, quando eu estava no Tribunal de Contas, que eu tomei posse 5 de outubro, abriu o concurso da Defensoria. Aí eu fiz a prova, acho que eu fiz em dezembro de 98, e passei. Só que fui tomar posse em agosto de 2000. Então, eu fiquei 2 anos, mas eu já estava no Tribunal de Contas. E, claro, aí fui fazendo, porque eu não sabia se a Defensoria ia chamar, e o salário, tá, gente, era muito ruim da Defensoria. Muito ruim, mas muito ruim mesmo. Por exemplo, eu fui para o Tribunal de Contas, ganhava, na época, acho que, sei lá, como se fosse um salário mínimo e meio, 2 salários, não sei. E eu ia para a defensoria para ganhar a mesma coisa, tipo, R$100 a menos. E as pessoas, meus colegas do tribunal diziam, fica aí, para que você vai ganhar? Eu falei, mas só que lá é o que eu quero, já é uma carreira, né? Mas eu acreditei na defensoria desde o início. E aí, logo virei vice-presidente de associação, logo fui para Brasília atrás de lutar, e a gente foi conseguindo, né, os ganhos, e aqui estamos. Então, mas nesses 2 anos, tá, que eu fiquei no Tribunal de Contas, eu continuei estudando, porque eu sabia que não tinha chegado, eu não queria parar no Tribunal de Contas, porque era nível médio, e não tinha certeza que a defensoria ia chamar, e quando ia chamar, e quantos. E podia ter aquela coisa de acabar, né, o prazo do concurso e não saber se eles iam renovar. Então, eles chamaram um pouquinho antes de acabar o prazo dos primeiros 2 anos. Então, eu continuei estudando, e fiz Ministério Público de Minas, perdi na última fase, na oral lá. Fiz TJ daqui da Bahia, perdi também, acho que na segunda, na terceira fase, enfim. E aí chegou que a defensoria me chamou, e aí quando eu entrei, eu falei, é isso que eu quero para mim. Ainda cheguei, como estava muito pouco salário, fiz outra defensoria de Aracaju, a defensoria de Sergipe, e a defensoria do Rio, porque eu sempre fui louca, adoro o Rio, eu passava férias todo ano no Rio, eu gosto muito do Rio, tenho grandes amigos aí na defensoria daí, mas eu acho que no dia da prova do Rio eu não fui por conta de passagem, alguma coisa que sim, a de Aracaju, a de Sergipe eu fui, mas aí acabei optando por lá. Resumidamente, assim, minha vida acadêmica foi assim, depois não tentei mais. Deixa eu ver o outro, agora o do Leonardo, que eu não respondi, o Lima eu não respondi. Seria muito importante, sim, que defensores e defensoras públicas fossem lembrados naquela questão do 5º, condicional para integrar os tribunais, que hoje, infelizmente, só consagra advogados menos do MP. Salvo engano. Você está certo, Leonardo. Continua, porque isso tem que fazer uma emenda constitucional. A gente tem que mudar isso na Constituição. Eu acho, não é porque eu sou defensora pública, não. Eu sempre defendia isso. É mais que justo, é mais que digno, porque a gente brinca, né, e fala que o sistema de justiça com a gente, ele forma um tripé, com a gente e com os advogados. Então, tem o órgão acusador, tem o órgão defensor, que pode ser tanto defensor público como advogado, né, particular, e tem o órgão julgador. Então, você forma a pirâmide aqui, né, dos 3. Então, como é que você permite que uma parte do tribunal, eu acho correto, tem que permitir mesmo, isso vem desde aquela das ondas renovatórias do processo, né, o que a professora Ada Legrini Brunova falava, para você democratizar o acesso à justiça, né, você tem que ter nos tribunais superiores pessoas de outras carreiras, para que tenham outros olhares, né, para que o julgamento não tenha só justiça no julgamento, mas tenha justeza também, né, essa questão filosófica. Então, eu acho que já passou do tempo. Tá? Mas eu sei que isso é uma reserva de mercado, eu sei que o lobby é grande, e eu sei também, eu acho que isso só vai acontecer depois que a gente criar o nosso conselhão. Nós já tivemos muito próximos de criar o nosso Conselho Nacional de Defensores Públicos, infelizmente na época do governo Dilma, e meio que houve um retrocesso ali. Assim como a gente conseguiu, na época do governo Dilma, o 2% na lei de responsabilidade fiscal. Nós não temos hoje um percentual na LRF, de modo que o nosso orçamento ele é o menor do sistema de justiça, ele não chega a ser nem 1/3 do Ministério Público, né, do Ministério Público, aqui na Bahia, no caso, e ele não chega a ser 1/6 do Tribunal de Justiça. Então, assim, eu não digo que vai ser igual, porque a gente sabe como o Tribunal de Justiça tem outros custos, né? Porque, assim, realmente o Tribunal de Justiça tudo vai passar por lá, porque é o tribunal, né, o que vai julgar.
desde a administração de fóruns, de juiz no interior, casas de fórum para regularizar, enfim. Mas, no mínimo, o nosso tinha que ser igual, ou semelhante, ou bem próximo ao do Ministério Público. Né? O Estado brasileiro, ele demonstra claramente um desequilíbrio de força, de paridade de armas, quando ele injeta orçamento e dá subsídios para que o Estado acusador acuse a determinada pessoa ou grupo, e ele não faz a mesma coisa com a instituição que vai defender aquela pessoa, aquele grupo. Então, o desequilíbrio já começa aí, numa fase pré-processual, entendeu? Então, como é que você vai garantir justiça? E democracia é isso, né? Eu vendo aqui o coordenador, o professor Davi, que é especialista em democracia, fiquei muito feliz com o tema. A gente não cabe mais só aquele conceito de Rui Barbosa de igualdade, né? De igualdade material, igualdade formal, daquela igualdade utópica. Já lá atrás ele falava, né, que você não tem que tratar todo mundo igual, você tem que tratar desigualmente os desiguais na medida que eles se desigualam. Então, se você vai ter, na realidade, o correto era que se injetasse muito mais dinheiro, orçamento falando, né, de dinheiro público, nas defensorias, para que elas tentassem realmente se igualar na defesa técnica com aquele que acusa, porque muitas vezes aquele que acusa, o Estado aí, no caso que acusa, ele está num grau de fortaleza em detrimento do cidadão comum absurdo. Então, esse cidadão comum ele tem que ser empoderado, ele tem que ser investido. Né? Então, para mim, viu, Leonardo, já passou do tempo desse quinto ser modificado e a gente fazia uma alteração mesmo. Né? Não é tomar vaga de ninguém, tem que ser daqui para frente, você fazer como eles fazem, há uma alternância, né? Ora a vaga abre para o Ministério Público, ora a vaga abre para a advocacia, e ora a vaga deveria abrir para defensores e defensoras públicas. Eu tenho certeza que no dia que nós tivermos defensores e defensoras públicas acessando os tribunais, os julgamentos eles vão ser muito melhores qualitativamente falando, né? Socialmente falando. Eu acho que vai ter esse viés que a gente consegue mesmo, porque defensor, claro que não é regra, assim, para toda regra tem exceção, mas de via de regra, o defensor que ama a defensoria, que quis virar defensor, que é defensor por paixão, por vocação, ele gosta de estar perto do povo, ele quer entender a mazela do povo, ele vai atender. Nós temos um projeto lindo, esqueci de falar aqui, que chama uma unidade móvel de atendimento. Nós já percorremos não sei quantos mil quilômetros. A gente tem um documentário, se vocês quiserem assistir, está no YouTube. Vão na página da Defensoria da Bahia. Ele tem um documentário aonde é que vocês estavam, que é justamente falando as pessoas quando vem a chegada da defensoria, naqueles lugarzinhos mais, sabe, de 5 mil habitantes, pouquinho, que nunca nem ouviram falar que tinham direitos, nem nada sobre defensoria pública, não sabem nem o que é, porque a gente ainda tem isso, né? As pessoas trocam o nosso nome, trocam o que é que a gente faz, e a gente via ali que, às vezes, a presença do caminhão da Defensoria Pública, só para meramente, às vezes, fazer uma retificação de registro público, fazer o exame do DNA, nós temos esse projeto do DNA da paternidade responsável, né, que a gente leva, vai, colhe, a gente mesmo colhe, manda para o laboratório, depois, quando chegam os laudos, a gente combina com aquela família, a abertura ali do laudo, empodera aquela família, aquela mãe, aquele pai, do que é, né, o que é ser. Não é só o nome no registro, né? Essas responsabilidades que vão ter dali para frente. Então, a gente podia fazer muito mais se a gente tivesse orçamento, né? E vontade eu acho que a gente tem. Doutora Mônica, eu tenho uma pergunta, por gentileza. Gostaríamos de saber a respeito da atuação do defensor público na área de curadoria do menor e do incapaz. Por gentileza. Foi essa parte que eu falei que eu queria falar bem especificamente. Eu fui coordenadora de curadoria especial, a gente chama curadoria especial, né? Então, a curadoria é uma das funções, né? Inclusive, é uma função privativa da Defensoria Pública. A gente já interpretava assim no Código
anterior de 73, mas agora com o Código 2015, isso não restou mais dúvida, né? Foi feito todo tem um capítulo explicando, enfim, uma parte explicando. Então, para você ver que é um momento de atuação, e a minha titularidade é lá, eu sou titular da Curadoria Especial aqui na capital. Então, é um momento de atuação que você esquece a questão vulnerabilizada economicamente, né? O defensor, ele atua na parte daquelas pessoas que não tem como bom, o defensor via de regra, né, que não tem como constituir advogado, sempre exercer o sustento da sua família. Pois bem, já o curador, não. É toda vez que há incapaz, e aí eu sei que essa palavra já está um pouco defasada depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que depois que a gente assinou a Convenção de Nova York, enfim, mas o que o Código de Processo Civil ainda traz essa nomenclatura, né, daqueles que são incapazes ou que têm ausente, que está ausente, incapaz ou em conflito com seu representante legal. Né? Nós temos essas 3 hipóteses aí de atuação de curadoria especial, que é o defensor curador. Pois bem, o ausente não tem muita dúvida, é aquele réu citado, ausente mesmo no processo, processualmente ausente, que a gente fala, né? Se ele for citado por hora certa, também, ele é considerado ausente. Também é nomeado o defensor, quando você não sabe o paradeiro dele, né? Ele está no paradeiro ignorado, desconhecido, difícil acesso, tá? Então, como é que funciona a gente na hora que a gente vai atuar? A gente sempre pede o esgotamento dos meios necessários. Isso era uma construção nossa, jurisprudencial, inclusive, que felizmente o Código de 1915, o CPC de 2015, o CPC de 2015, ele acolheu. Então, hoje é expresso, tem um parágrafo lá no artigo que expressamente diz que tem que ser esgotado todos os meios de tentativa de localização antes de citar por edital ou por hora certa e de vir para a defensoria. Né? E o edital teria que estar na plataforma mundial, no caso na web, né? Tem uma série de regrinhas que a gente, normalmente, quando recebe esses processos, a gente argui essas nulidades todas. Por quê? Porque a gente entende o processo que é para ter atuação do curador especial e ele não atua, esse processo ele é nulo de pleno direito. Não é nem anulável. É nulo. Por quê? Porque a gente não pode transacionar em nome próprio direito alheio. Né? Porque ali a gente está. A curadoria, quando ele atua ali em nome próprio direito dos outros, de outras pessoas que estão sumidas, que estão ausentes, seja porque não foram localizadas, ou foram citadas por edital, ou foram citadas por hora certa. Isso é um dos incisos do artigo. O outro é justamente incapaz, né? E aí a gente tem que ter cuidado com essa palavra, ou em conflito com seu representante legal. E aí entra a curadoria da infância, que aqui no caso a gente fez um projeto chamado Acolher, que é justamente para que a gente fosse a voz e a vez dessas crianças que estão abrigadas. Por que isso? Aí começou uma briga danada aí no Rio, inclusive, porque o Ministério Público entendeu que nós estávamos usurpando função do Ministério Público, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é expresso, né, na questão do Ministério Público tutelar esses direitos dessas crianças. Mas a tese que a gente levantou é que, como existe o princípio, né, da supremacia do interesse da criança e do adolescente, você não pode limitar a atuação, se a atuação é benéfica para a criança e para o adolescente. Você poderia limitar se ela fosse para prejudicar. Né? Porque a lei não pode aquela máxima, né? Você não pode retroagir para prejudicar direitos, você não pode limitar para prejudicar direitos, mas para ampliar, para tutelar, para proteger, não há inconstitucionalidade nenhuma, pelo menos assim que a gente entende. Né? A briga continua aí, acho que já chegou até a STJ, a gente teve enfim, acho que isso foi bem o Ministério Público do Rio e o DEDICA, meu Deus, o nome do núcleo dele, é o núcleo da infância aí da Defensoria do Rio. Né? Então, o fato é que aqui na Bahia a gente continua atuando, tá? O juiz daqui da infância,
ele compreende essa interpretação, né? Quando tem promotoras que são mais tranquilas essa tese, essa atuação é feita por um e por outro, não há tanto choque, mas tem promotoras que chegam que dizem que não, e isso ainda está sendo aí discutido, questionado, né? A gente atua através desse projeto, porque a gente entende que se a criança ou adolescente está abrigada, é porque o querer do representante legal dele não é igual ao querer daquela criança, daquele adolescente. Então há um conflito aparente aí, né? E outros doutrinadores, outras jurisprudências que dizem que não, que só quando tiver um conflito formalmente demonstrado no processo. A gente não interpreta assim. Tanto que tem defensores aqui que já entraram com a ação de instituição de poder familiar, representando aquela criança ali que estava abrigada, por entender que poderia, porque aquele representante daquela criança, que é o pai ou a mãe, contra quem vai ser destituído o poder familiar, não representa o mesmo querer daquela criança, ou seja, está em conflito, né? A representação deles com o querer. Enfim, então, mas é pano para manga, ainda não foi em definitivo mesmo, bater o martelo, eu sei que aqui ainda é feito, né? Eu acho que poderia muito bem a atuação ser concomitante, conjunta, eu não vejo problema, assim como em outros direitos que a gente atua, direitos, né, direitos difusos, ações coletivas que a gente faz, o Ministério Público faz também, eu não vejo problema algum. Tem documentos aqui, né, que o Leonardo colocou, mas eu não sei, para clicar e olhar, acho que foi já o link que ele colocou do documentário, será? Correto, foi isso que ele fez. Ah, que bom, que ótimo. Aí, se vocês quiserem assistir depois, é bem bonito, é bem emocionante, pelo menos eu me emociono toda vez que eu vejo, acho bacana. Porque mostra, né, aquela pessoa, às vezes tem pessoas que não têm direito, que nem sabem que tem direito a coisa alguma, e é muito tocante. Tinha pessoas que não existiam juridicamente, a gente descobriu, né? Pessoas que nunca tinham sido registradas, nunca tinham feito um registro. Ou seja, ela passou, pessoas de 80 anos, ela passou a vida toda sem acesso a nenhuma política pública, sem acesso a nada, porque simplesmente para o Estado brasileiro ela não existia. Os indocumentados, né? Isso, indocumentado. Aqui no Rio tem um projeto do TJ, um da Defensoria Pública, que fazem atendimentos itinerantes em todo o Estado, inclusive nos presídios para atendimento dessas pessoas. Aqui no Rio parece que são 40 mil pessoas nesse montante, né? De que não tem nenhum tipo de documentos. Aí inibe tudo, né? Claro. Ele não tem auxílio de nada, ele não pode exercer seus direitos mínimos de cidadão, porque ele não tem um documento probatório de quem ele é. É uma coisa muito, como é que se diz, degradante para o ser humano. E é cruel, não é? É cruel. É cruel, né? Eu acho que chega a ser cruel, porque assim, se nós está na Constituição, que todos, né, somos iguais perante a lei, que temos os mesmos direitos e obrigações, né, tem aquelas funções ali do que tem que erradicar a pobreza, né, permitir um desenvolvimento mesmo, né, igualitário. A gente sabe que tem coisas ali que são utópicas, mas a gente tem que buscar isso. O Estado democrático brasileiro de direitos tem que buscar. Né? Conseguir o mínimo necessário para a pessoa, né? Isso, o mínimo existencial, né? Que tanto falam, né? Do mínimo aquela do Lobo, né? Ricardo Lobo Torres. Ele tem até um livro, O Mínimo Existencial. É um procurador aqui, até falecido. Ele tinha esse livro tratando desse tema, O Mínimo Existencial. Que poucos têm, né, no ambiente social. E essa camada populacional, nem isso eles conseguem em função de não possuir qualquer documento de identidade. E até tem resoluções do CNJ no sentido dos cartórios fazerem isso com um mínimo de burocracia, para não dar margem, né, à procrastinação do exercício desse direito por essas pessoas.
É verdade. Enfim, a pessoa se dá conta, olhar para trás e ver que passou uma vida toda sem acesso a direito algum, né? E tantos aí exercendo seus direitos até de forma equivocada. Mas é com essa desigualdade, né, que a gente tem que lidar. Eu acho que enquanto houver uma desigualdade tão forte economicamente no nosso país, uma péssima distribuição de renda, vai ser muito difícil a gente ter as pessoas, que todas as pessoas acessem a seus direitos. Repare que não precisa nem que eles sejam efetivados, né? A efetivação dos direitos acho que já é uma outra discussão, mas no mínimo que elas tivessem o acesso, né? O acesso a. Então, são vários os obstáculos, né? É o que nas ondas renovatórias, né, do direito, do processo, os obstáculos que tem, são vários. A gente tenta, eu acho que a defensoria é uma forma de tentar remover um pouco desses obstáculos, né? Esse serviço itinerante que aí tem aí no Rio, tem aqui na Bahia também. Tem um serviço que nas grandes, nós temos aqui também uma atuação nos grandes eventos. Temos um GT, inclusive, um grupo de trabalho, né, provavelmente vai virar núcleo de atuação em grandes eventos. Então, o Carnaval da Bahia é o maior evento, né, praticamente do planeta. Acho que eu falo isso porque, comparado com o do Rio tem uma coisa muito específica de ser ali, tem uma parte muito grande que é na Sapucaí, né, para além dos bloquinhos. Salvador não, Salvador é na rua realmente, literalmente na rua, por mais que tenha uma parte nos camarotes, mas como é que se diz? É uma festa em circuitos. E agora nós não temos só o Dodô e Osmar Barriondinho. Nós temos agora uns 5 circuitos. Tem Batatinha, que é no Pelourinho, tem o não sei o que lá, que é do comércio, tem o do Nordeste de Amaralina, que são bairros periféricos. Né? Então nós temos agora vários circuitos. Então a gente tem esse grupo de trabalho e a nossa unidade móvel, a UMA, ela vai, normalmente a gente escolhe 2 dias, fica parado em um local. Por quê? Porque também é estratégico, né, que aquelas pessoas, mesmo na folia, mesmo na brincadeira, às vezes precisa acessar uma vaga numa regulação de saúde, às vezes teve seu direito ali violado, né, foi ameaçada, enfim. Então, acho que esses projetos das defensorias, eles aproximam mais a gente conseguir a nossa missão, né, da população, que é o nosso público-alvo mesmo. A gente fazer o que tem que fazer, que é levar acesso à justiça às pessoas. Com certeza. Calegale, meu amigo. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui ouvindo a Mônica falar. Conheço a Mônica desde 2008, 2009. A gente fazia um doutorado na Argentina. E desde aquela época ela já se despontava como uma defensora extremamente vocacionada, né? Via lá o brilho nos olhos dela nos nossos seminários, no doutorado. E acompanho assim, a carreira da Mônica e vejo como essa dupla escolha, né? Quando a pessoa escolhe a carreira e a carreira escolhe a pessoa, essa combinação ela tem uma resultante para a sociedade muito importante. E para o indivíduo, né? Para a família dele, porque é muito ruim você estar infeliz na sua profissão, você projeta isso para a sua família, e dificilmente a pessoa tem forças depois para desistir daquela carreira e tentar outra. A gente vê de juiz, promotor, amargurado, e é engraçado, dificilmente você vê um defensor público amargurado com tantas dificuldades que ele passa. É uma carreira que exige muita resiliência e criatividade, porque a defensoria pública, além dela procurar efetivar acesso a direitos, ela também cria direitos. Ela atua muito na fonte material do direito. A gente pode dar um exemplo do direito de laje, né? Que não existia perspectiva para essas pessoas. Regularização fundiária urbana, isso passa diretamente para a atuação da Defensoria Pública.
chegar à cidadania no sentido de acesso às comunidades, às periferias brasileiras que se transformaram nas grandes senzalas urbanas, só mesmo a atuação da defensoria ela traz esse refrigério para essa população tão carente, porque o estado do inimigo ele chega lá com a repressão, mas a efetivação dos direitos sociais não. E esse elitismo, essa seletividade do direito está no orçamento, né? Como a Mônica colocou aí. Dificilmente você encontra um setor do Estado em que seja de arrecadação ou de punição mal aparelhado. Enquanto a parte do Estado que tem a prestação social, ela é paupérrima. É uma relação simétrica entre as elites e o poder e o povo e a subordinação social e jurídica a essas elites. Há uma correspondência aí que merece até investigação em nível de TCC, mestrado e doutorado também, que a Mônica expôs aí para a gente. Essa exposição da Mônica, tão feliz e sensível, né? Ela leva a gente a pensar também na importância do estágio. Né? E agora eu estou atuando no CAJUF e tivemos 3 casos sensíveis no CAJUF semana passada de levar até as lágrimas lá de todos que estavam juntos, e como que é importante o estágio nesse processo formativo de sensibilização social até para a escolha de carreira. E essa estrutura da defensoria pública, desde o servidor, o defensor, o estagiário, agora o residente, amplia, né, essa perspectiva de uma escolha correta da sua carreira e a importância do estágio. O estágio, a Mônica demonstrou isso para a gente, ele une teoria e prática. A teoria, em que a gente adquire os conceitos normativos e os conceitos da literatura jurídica, teoria e norma, ela vai se complementar depois com o fato e a valoração do fato, ou seja, o fato social, que é a entrevista, o acesso do assistido, e a valoração jurídica que se dá ele, que é a jurisprudência, ou seja, é a aplicação concreta da filosofia do direito, da teoria tridimensional do Miguel Reale, fato, valor e norma. O que a gente vê tão abstrato na filosofia do direito, a gente coloca em prática no estágio e na atuação direta com a defensoria. Destaco também da atuação da defensoria, que a Mônica colocou para a gente, essa busca de convênios para aumentar a eficiência, essa capilaridade da defensoria. A gente vê que a capilaridade do sistema persecutório em toda a comarca e todo município tem, mas a defensoria não, assim como também o acesso a direito na justiça do trabalho pela defensoria pública federal, né? Em que ela atua muito mais em questões ligadas à justiça federal e exclui a justiça do trabalho. Esse quinto constitucional, que foi um tema bastante debatido aí também, é importante notar o seguinte, que o advogado tem direito ao acesso ao quinto. E não há justiça sem a participação do advogado. E o defensor público é um advogado público dos assistidos. Então, ele está dentro do conceito geral de advocacia. Tanto é que temos os defensores públicos advogando. Então, essa exclusão seletiva da defensoria ela é anacrônica em relação à própria Constituição, porque exercendo uma advocacia pública, ele sendo advogado público, ele teria direito ao quinto também. Então, a Constituição hermenêutica pode ser feita aí para poder discutir essa legitimidade do defensor público em postular o quinto constitucional. Para finalizar, o que a Mônica traz para a gente, então, que na defensoria vão convergir a formação jurídica e a teórica e prática através do estágio e uma sensibilidade social profunda. E essa sensibilidade social, com uma boa formação jurídica, vai permitir ao indivíduo a resiliência e a criatividade para lutar contra essas barreiras de acesso
que são muito mais amplas do que as barreiras de acesso analisadas por Capelletti e Gatti no contexto europeu. No contexto brasileiro, as barreiras de acesso a direitos, elas são étnicas, raciais, né? Elas são sociais, elas visam a manter distante, até mesmo do conhecimento de uma pedagogia jurídica, por isso que se combate tanto Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, de buscar esclarecimento dos seus direitos. Esclarecimento de direitos não é uma questão revolucionária, é uma questão de cidadania. Então, esse papel também pedagógico de ouvir o assistido, entender e dar orientação jurídica para eles é fundamental, muito mais que o litígio. Às vezes não é nem o litígio que se pretende ali, né? É um acolhimento. Então, essa casa de acolhimento que é a Defensoria Pública. E, mais uma vez, Davi, a gente agradece, né? Eu procurando indicar sempre pessoas aqui com alta qualificação jurídica, sensibilidade social e muita experiência na lida de um direito progressista também, de um direito socialmente comprometido. E só tenho a agradecer a você, Mônica, pela sua participação tão generosa aqui conosco. E complementando aquilo que a gente sempre conversa aqui, o operador de direito, e principalmente o servidor público, ele tem que ter o amor àquilo que ele faz. Porque ele tendo essa dedicação, essa identificação com o próximo e com a atividade que ele desempenha, ele vai atender aquilo com uma maior qualidade, uma dedicação muito maior à atividade que ele está contribuindo no ambiente social e, entre aspas, a clientela, aquele que chega procurando um auxílio, vai sair satisfeito e, na maioria das vezes, atendido no seu pleito. Isso baseado na dedicação, no interesse, e não o que a gente vê hoje. O cara é concurseiro, mas, às vezes, ele não tem apego à atividade profissional que ele abraçou no Estado. E ele vai pulando de cargo em cargo até chegar a um ponto que ele vai estagnar em algum local, mas ele não tem aquele amor, aquela dedicação ao serviço que ele executa. E quem é prejudicado é o contribuinte, porque ele só está ali visando o salário e não o atendimento daquela pessoa, porque o servidor público, queira ou não queira, ele é um empregado que está atuando ali para atender o cidadão. E a gente verifica, por tantas vezes nós tivemos aqui, assim como a Mônica, outras defensoras públicas que apresentam a dedicação direto na sua atividade, buscando extramuros o atendimento do público, né? Nós queremos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de tempo em repassar para os nossos discentes mais um posicionamento daquela situação. Não é você estar seguro, também, mas também você atender bem e se sentir satisfeito, porque você vai trabalhar com dedicação, não vai ficar estressado, não vai ficar colapsado, não vai ficar doente, porque você está tendo uma dedicação naquela atividade que você ama, que você gosta. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço, Ave Maria, obrigada aí, meu amigo Galegari, pelas palavras aí tão gentis, é verdade, né? Nós tão gentis e tão sensatas e tão, né, profundas, porque a gente vai ouvindo vocês falarem, uma aula, né? Por isso que eu acho, por isso que eu falei que é um bate-papo e aqui também é uma troca. Não é? Então é muito bacana, porque quando a gente vai conversando, a gente vai ouvindo o outro e o ponto de vista do outro, e nos faz refletir, reformular o nosso ponto de vista, né? O agregar, o acrescentar. E eu acho que o conhecimento se produz assim, e se começa assim. Não é? Eu saio aqui muito feliz, melhor ainda do que quando começou, e estou à disposição. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida, e quiserem mandar qualquer coisa por e-mail, também tem. Eu acho que o professor já tem meu e-mail, eu posso até colocar aqui, que é um e-mail normalmente aqui na defensoria, é sempre o primeiro, o sobrenome e o último. Então é monica.aragão@
defensoria.ba.def de defensoria.br. Todas as defensorias são assim, não sei se vai sair certo, estou com um teclado ruim, mas sai. Normalmente a gente tem um padrão, assim, nas defensorias do país todo é assim, né? É o primeiro nome, o último, a defensoria, depois o estado, que a defensoria é, e o DF-BR. Tá bom? Que vocês precisarem aí, estou à disposição para conversar, bater papo de outras coisas. E quando eu for ao Rio, quem sabe não vou aí fazer uma visita. Com certeza. Espero que tenha solucionado aí, pelo menos, ou trazido também mais questionamentos, né, aos estudantes, porque está no momento de questionar mesmo, está na hora deles escolherem. Eles têm que ter o maior número de informações, né, à disposição para que eles façam uma boa escolha. Acho que o que meu amigo Calegari falou aí é perfeito. Se você faz o que ama e ama o que faz, você já tem uma felicidade, né, e uma realização na sua vida, pelo menos nessa área do trabalho. Agradecemos pela excelente palestra, por nos ajudar a refletir sobre. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada, Camille, também. Obrigada a todos aí, todas. Tchau. Então, pessoal, vamos encerrar aqui a nossa palestra, mais uma vez agradecendo o tempo cedido pela doutora Mônica, trazer os nossos discentes a sua palavra, a sua experiência profissional, a sua dedicação de novo ao cargo que ocupa, e esperar a nossa próxima palestra semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E a foto? A foto? Minha foto.